E se você se apaixonasse por alguém que sempre foi parte da sua vida, mas que a sociedade jamais aceitaria? Esta é a história de Maria, uma jovem de 22 anos, e seu tio Carlos, de 50. Juntos, eles enfrentam um amor proibido que desafia todas as convenções. Como eles lidam com a paixão ardente e com o peso das expectativas familiares? Fique conosco e descubra os caminhos complicados que o amor pode nos levar. Maria sempre teve uma relação peculiar com a família, especialmente com seu tio, Carlos. Desde pequena, ela o admirava por ser uma pessoa inteligente e cheia de histórias. Carlos, um homem de 50 anos, havia se separado recentemente, e a solidão parecia se instalar em sua vida. Em um ensaio de reencontro familiar, Maria percebeu que o olhar de Carlos sobre ela havia mudado. Não era mais o olhar de um tio, mas sim de um homem atraído. Quando ficaram a sós após o encontro, a tensão entre eles cresceu. Um clima de confusão e novas emoções pairava no ar, e Maria se viu perdida em pensamentos sobre o que poderia acontecer. Ela caminhou até o jardim, onde Carlos a seguiu, e o momento decisivo começou a se formar sob a luz do luar. No jardim, Carlos começou a falar sobre o passado, relembrando momentos da infância de Maria e trazendo à tona sentimentos adormecidos. Cada palavra parecia carregada de significado, e Maria se aproximou cada vez mais, sentindo a necessidade de desnudá-lo de seu papel de tio. Carlos, percebendo a mudança de dinâmica, hesitou por um instante, mas a beleza da jovem mulher diante dele o fez perder o controle. A conversa fluiu e, em um momento inesperado, seus lábios se encontraram. Era um beijo suave, mas cheio de paixão reprimida. Maria sentiu seu coração disparar, enquanto Carlos pensava nas implicações e consequências daquilo. Mas, naquela fração de segundo, nada mais importava. Eles estavam tão imersos na conexão que estavam vivendo que todo o resto parecia irrelevante. Após o momento que mudará tudo, ambos se afastaram, chocados e ao mesmo tempo encantados pelo que tinha acontecido. No entanto, a realidade começou a se impor. Maria se viu em um turbilhão de emoções, a excitação pelo romance, o peso da culpa e a dúvida sobre o que aquilo significava para o futuro. Carlos, por outro lado, também enfrentava um dilema. Ele sabia que a sociedade não veria bem um relacionamento entre um tio e sua sobrinha, ainda mais com uma diferença de idade tão considerável. Porém, a verdade era que ele não conseguia se afastar dos sentimentos que surgiram. Eles conversaram sobre seus medos e incertezas, e decidiram que, se fossem seguir em frente, precisariam ser cuidadosos. A conexão que haviam construído precisava ser explorada, mas à luz da razão. Assim, prometeram se reunir novamente, mas com a cautela de que não poderiam deixar os sentimentos os guiarem completamente. Nos dias que se seguiram, a tensão entre Maria e Carlos cresceu, mas também aumentaram os momentos em que tentavam agir normalmente em família. Cada encontro com outros parentes era um desafio, já que as emoções entre eles estavam à flor da pele. Nas conversas casuais, entre risos e histórias, os olhares discretos e as mãos que se tocavam secretamente falavam mais do que palavras poderiam expressar. Mas, juntos, eles decidiram que precisavam de um momento a sós novamente, para aprofundar a questão que os unia. Assim, marcaram um encontro em um café afastado, onde teriam a oportunidade de discutir o que realmente sentiam sem os olhares da família. Quando o dia chegou, o coração de Maria estava acelerado. Carlos chegou pontualmente, e os dois logo se sentaram em um canto reservado. A conversa fluiu naturalmente, mas agora havia uma nova determinação em ambos: compreender se eram realmente feitos um para o outro, independentemente das convenções sociais que poderiam tentar separá-los. O café escolhido por Maria e Carlos era um lugar tranquilo, com mesas ao ar livre e um ambiente acolhedor. Assim que se sentaram, a conversa começou com risos nervosos e olhares intensos. Maria quebrou o gelo perguntando sobre a vida de Carlos após o divórcio. Ele falou sobre a solidão que sentia e como a presença dela o fazia sentir-se vivo novamente. A cada palavra, a conexão entre eles se fortalecia. Carlos, em um momento de sinceridade, confessou que nunca se sentirá tão atraído por ninguém antes, e Maria, embora envergonhada, admitiu que sentir aquilo por um tio a deixou confusa, mas não menos apaixonada.
O medo das consequências estava presente, mas a intensidade do momento levou-os a explorar essa nova dinâmica. As mãos de Carlos passaram a se entrelaçar com as de Maria, e essa simplicidade aterrorizante fez o mundo ao redor deles desaparecer. Era como se, naquele café, não existissem tabus, apenas dois seres humanos buscando compreensão e conexão. À medida que a conversa avança, ambos começam a discutir não apenas suas emoções, mas também as complexidades de um relacionamento não convencional. Carlos enfatizou como seria difícil para a família aceitar essa nova dinâmica, especialmente considerando a diferença de idade. Maria, sentindo-se mais corajosa, respondeu que a felicidade deles deveria vir em primeiro lugar. Era um dilema que não poderiam ignorar, mas nenhuma decisão conclusiva parecia oportuna naquele momento. Eles passaram a explorar suas expectativas, sonhos e medos. Carlos imaginava um futuro a dois, mas se questionava se ter um relacionamento com Maria impactaria negativamente a vida dela e a relação com a família. Maria, por sua vez, começou a pensar em quantas chances na vida ela poderia ter e se estava disposta a abrir mão de algo tão precioso por causa de convenções sociais. Esse pensamento a deixou inquieta, mas ao olhar nos olhos de Carlos, ela acreditava que a verdadeira felicidade poderia ser possível, mesmo que não fosse fácil. Depois de algum tempo discutindo sobre seus sentimentos e expectativas, Maria decidiu expressar uma ideia que a perseguiu: a necessidade de dar um passo à frente em sua relação. Carlos ficou surpreso, mas também entusiasmado. O desejo por um relacionamento mais profundo era palpável, mas a ideia de se tornarem um casal, conhecidos de forma diferente, trazia à tona uma série de sentimentos conflitantes. Ela perguntou se ele se sentia preparado para isso. Carlos hesitou, mas logo confessou que tinha medo, não de estar com ela, mas das consequências que poderiam surgir de um relacionamento como aquele. Maria, por sua vez, sentiu que a vida era breve demais para deixar passar grandes oportunidades de amor. Esse contraste entre responsabilidade e desejo começou a criar um forno fervente de emoções, onde a paixão e a razão se desafiavam constantemente. Decidiram, então, que precisavam se conhecer melhor, e que os pequenos encontros cotidianos poderiam moldar o que estava por vir. A confiança um no outro começou a cimentar as bases para o que poderia ser um relacionamento singular. Ao final do encontro no café, antes de se despedirem, Maria sugeriu que ambos fizessem um esforço para não apenas enfrentar a família, mas também para criar momentos que pertencessem apenas a eles. Carlos aceitou com um sorriso, e juntos traçaram um plano para se encontrarem em um parque que ambos gostavam. Era uma mudança visceral na natureza do relacionamento, mais do que um abraço furtivo ou um beijo escondido, eles estavam decidindo ser mais que tio e sobrinha. Durante os próximos dias, Maria mal conseguia conter a ansiedade. Os pequenos encontros se tornaram um entrelaçar de vidas, onde andavam juntos e descobriam mais sobre os pequenos detalhes um do outro. Cada risada compartilhada, cada olhar trocado no meio de um grupo de familiares, cada segredo murmurando ao pé do ouvido, criava um mundo mais envolvente e mágico. No entanto, o medo da descoberta ainda pairava como uma sombra. Ambos concordaram que deveriam ser cautelosos, no entanto, a cada novo encontro, a chama da paixão se tornava mais intensa, fazendo com que o desejo apertasse cada vez mais, revelando o quanto estavam dispostos a lutar por isso, mesmo que o caminho à frente prometesse ser repleto de desafios. No café, a atmosfera era carregada de expectativa. Maria olhava para Carlos, sentindo uma mistura de ansiedade e desejo. O aroma do café fresco e o suave murmúrio dos outros clientes formavam um cenário perfeito, mas a tensão entre eles era palpável. Maria se lembrou de como havia sonhado com aquele momento, mas agora a realidade parecia muito mais complexa. Carlos, percebendo o nervosismo dela, tentou quebrar o gelo com um sorriso suave. "Como você tem se sentido desde nosso último encontro?", perguntou ele, buscando estabelecer uma ponte entre suas emoções. Maria respirou fundo, organizando seus pensamentos antes de responder. "É como se estivesse vivendo em um sonho, Carlos. Por um lado, tenho medo do que pode acontecer, mas por outro, sinto algo tão poderoso por você que não consigo ignorar." Carlos a observava atentamente, sabendo que ambos estavam atravessando um território desconhecido.
Ele também lutava com suas próprias inseguranças, mas dentro de si, uma voz sussurrava que o que sentiam era especial e digno de ser explorado, mesmo com os riscos. A conversa avançou, mergulhando em memórias compartilhadas e desejos ocultos, e, enquanto falavam, cada palavra parecia selar um novo compromisso entre eles. Conforme a conversa fluía, Maria começou a perceber que não estavam apenas falando sobre sentimentos, mas também explorando o que fazer com esse amor não convencional. Carlos, por sua vez, estava consciente da gravidade da situação. Ele propôs que se tivessem sinceridade um com o outro, precisavam também ser sinceros consigo mesmos. Você pode ver um futuro para nós? Questionou Carlos, seu olhar estava fixo no dela. Maria hesitou por um breve momento. Eu quero acreditar que sim, mas é tão difícil, ela respondeu, com a voz trêmula. As preocupações sociais e familiares pesavam em sua mente. Carlos então compartilhou seus próprios medos. Para mim, você não é apenas minha sobrinha. Você é uma mulher incrível, e se há a possibilidade de um futuro, preciso saber se estamos dispostos a enfrentar isso juntos. Mais uma vez, Maria balançou a cabeça em reconhecimento. A ideia de quebrar convenções e enfrentar a sociedade parecia assustador, mas o que sentiam um pelo outro insuflava coragem. O desejo de serem verdadeiros um com o outro começou a superar seus medos. O caminho a seguir era incerto, mas um novo tipo de entendimento estava surgindo entre eles. Após algumas horas de conversa, Maria sentiu que havia liberdade em expressar seus sentimentos. O medo que antes dominava suas emoções agora se transformava em algo novo, um reconhecimento profundo da conexão que tinham. Carlos a inspirava a acreditar que era possível desafiá-los, mesmo que isso significasse estar na linha do fogo de críticas e julgamentos de uma sociedade que não compreenderia seu amor. Então, ela começou a se abrir mais sobre sua visão de futuro. Eu vejo um caminho juntos, Carlos, mesmo que seja cheio de espinhos, disse Maria com determinação. Carlos sorriu, admirando a força que ela estava mostrando. E eu estarei ao seu lado, enfrentando tudo, se você estiver disposta a lidar com o que virá. Com isso, uma promessa silenciosa selou o encontro, que eles se apoiariam mutuamente, não importa os desafios. O amor deles, embora recheado de incertezas, também surgia como um elemento de libertação e autoconhecimento. Saindo do café, as mãos dos dois se entrelaçaram, e, enquanto caminhavam, sentiam que, independentemente do que o futuro reservasse, estavam prontos para enfrentar juntos todos os obstáculos que pudessem surgir. Os dias que se seguiram ao encontro no café foram tanto de ansiedade como de reflexão. Maria tentava equilibrar seus sentimentos internos e as expectativas externas, enquanto Carlos marcava um novo ritmo em sua vida. O que antes parecia confuso agora estava se moldando em algo mais claro, mas a pressão da sociedade pairava sobre eles como uma nuvem carregada. Decidiram que precisavam ser mais discretos, mas isso também trouxe um novo tipo de emoção, a emoção do proibido. Embora tentassem agir normalmente diante da família, a energia entre eles não podia ser contida. Olhares furtivos, sorrisos disfarçados e toques discretos tornaram-se uma nova linguagem entre Maria e Carlos. Um dia, durante um almoço em família, uma conversa trivial sobre relacionamentos fez com que Maria sentisse um frio na barriga. Todos falavam sobre a vida amorosa dos jovens, e ela se pegou imaginando como seria se a verdade sobre eles fosse revelada. Carlos, percebendo a inquietude dela, a tocou suavemente por baixo da mesa, passando confiança através do toque. Quando o almoço terminou e todos se dispersaram, Carlos puxou Maria para um canto mais reservado. Precisamos agir com cautela, mas não podemos perder o que temos, disse ele. Maria concordou, reafirmando que juntos eram mais fortes. A partir daquele momento, cada encontro se tornaria uma nova aventura, uma declaração silenciosa de amor em meio a um mundo que poderia não aceitá-los. Alguns dias se passaram desde aquele almoço em família que deixou Maria com o coração acelerado. Decidiram que estavam prontos para enfrentar os desafios da relação e se encontraram em um parque, longe dos olhares curiosos. O clima estava ameno, e as árvores balançavam suavemente ao vento. Maria estava ansiosa, mas também empolgada com a perspectiva de um momento só deles.
Assim que se avistaram, ambos sorriram com uma alegria que parecia dissipar qualquer tensão. Carlos abraçou com ternura, e Maria sentiu um calor familiar e seguro. Conversaram sobre trivialidades, rindo e gostando da presença um do outro. No entanto, à medida que a conversa evoluía, surgiu a necessidade de falar mais abertamente sobre o futuro. Maria, puxando coragem, perguntou a Carlos como ele imaginava a reação da família caso descobrissem seu relacionamento. Carlos, refletindo, disse: "Eu quero que os outros vejam o nosso amor, mas entendo que precisamos de tempo para construir isso. A questão é, estamos dispostos a passar por isso juntos?" Maria sentiu o coração apertar, ciente de que essa era uma pergunta que exigiria uma resposta sincera e corajosa de ambos. Com a pergunta no ar, Maria se viu ponderando sobre a profundidade de seu amor e o quão longe estavam dispostos a ir a Carlos. "Eu realmente quero estar com você, mas às vezes fico presa nas preocupações sobre o que todos vão pensar. Será que estamos prontos para lidar com essa pressão?" ela disse, olhando diretamente nos olhos dele. Carlos respirou fundo, ponderando as palavras dela. "Com você, sinto que posso enfrentar qualquer coisa, Maria. A questão é que precisamos ter certeza de que o que construímos aqui é forte o suficiente. O amor que compartilhamos deve ser nosso abrigo, mesmo se o mundo ao nosso redor ficar implacável. Vamos criar nossa própria narrativa, que seja bela e verdadeira." Aquela conversa os uniu ainda mais, enquanto as inseguranças se tornavam diáfanas. Juntos, decidiram que precisariam trabalhar para tornar seu amor não apenas uma conexão de duas almas, mas também algo que eles poderiam defender frente aos desafios que estivessem por vir. Maria sentiu um novo brilho em seu coração, compreendendo que estavam construindo uma relação que poderia, de fato, resistir ao teste do tempo. Conforme o sol começava a se pôr, transformando o céu em uma paleta de cores quentes, Maria e Carlos se sentaram em um banco do parque. Ali, rodeados pela beleza da natureza, sentiram um closênis que se intensificava a cada minuto. Com um momento íntimo, ambos estavam prontos para discutir mais abertamente sobre sua relação e as dificuldades que poderiam enfrentar. Maria, desabafando, disse: "Preciso ser honesta, o pensamento de ser criticada abala minha confiança. Eu sei que o que temos é especial, mas que tipo de vida poderemos ter se não conseguirmos explicar isso aos outros?" Carlos tocou a mão dela, passando segurança. "Estamos apenas começando, e cada pequena reação que tivermos de nossa família será um passo em direção ao reconhecimento do que somos. Precisamos falar com eles, ser transparentes. O amor vale a pena ser defendido." Essa ideia ressoou em Maria. Conversar com a família poderia ser um desafio, mas ao mesmo tempo, era um passo essencial para validar o que estavam construindo. Ao analisarem suas emoções sob a luz do crepúsculo, um novo entendimento e determinação começaram a se formar entre eles. Após aquele dia no parque, Maria e Carlos se comprometeram a compartilhar seu amor não apenas entre si, mas com sua família também. Era um passo arriscado, porém necessário. Nos dias seguintes, se reuniram em meio a um jantar familiar planejado, onde a energia estava carregada de expectativa. A conversa no jantar fluiu de forma leve, mas a tensão nos olhares de Maria e Carlos não passava despercebida. Quando o momento certo surgiu, Carlos tomou coragem. "Maria e eu temos algo a compartilhar com vocês", disse ele, olhando intensamente nos olhos de todos à mesa. A sala ficou em silêncio, e Maria sentiu um frio na barriga. "Estamos juntos. Temos um relacionamento, e é algo que valoramos muito." Maria segurou a mão de Carlos, enquanto corações batiam forte ao redor da mesa. As reações não foram unânimes. Alguns familiares arregalaram os olhos, parecendo chocado, enquanto outros começaram a articular palavras de surpresa. O tenor da conversa logo se intensificou com opiniões divergentes. Mas, naquele momento, Maria e Carlos se sentiram fortalecidos um ao lado do outro. Não podiam controlar as reações alheias, mas a válvula que havia aberto permitiu que eles, finalmente, vivessem a verdade de seus sentimentos de forma livre, prontos para enfrentar as consequências juntos. O amor deles se transformou em um manifesto de coragem e autenticidade.
A história de Maria e Carlos nos ensina que o amor verdadeiro pode desafiar as normas sociais e os tabus, mas a felicidade deve ser construída com coragem e honestidade, enfrentando os desafios juntos e buscando sempre a compreensão do outro. Qual história intrigante ou complexa você gostaria de ouvir a seguir? Deixe sua sugestão nos comentários. Você acredita que o amor vale a pena ser defendido, mesmo diante de tabus e julgamentos? Até onde você iria por amor? Se inscreva no nosso canal para não perder o próximo vídeo e mergulhar em mais histórias fascinantes e emocionantes como essa.